Olá pessoal, vamos dar início à nossa quinta videoaula da nossa série ASP.NET MVC na prática. Meu nome é Cleiton Ferrari, para quem não me conhece. O meu blog é cleitonferrari.com, meu Twitter é @cleitonferrari e eu faço parte da comunidade TI Selvagem, uma comunidade focada em desenvolvimento e infraestrutura, tá? Basta você acessar o site tiselvagem.com.br para conferir as publicações do pessoal da comunidade. Também se inscreva, tá, no nosso site para poder ficar recebendo as atualizações. E se quiser participar do nosso grupo do Facebook, tá, basta procurar aí no Facebook TI Selvagem e solicitar a participação do nosso grupo para que você possa estar postando as suas dúvidas e participando da nossa comunidade. Antes de dar início aqui à gravação da nossa série, eu queria também agradecer ao pessoal que tem se inscrito no meu canal do YouTube, tá? Estou chegando a quase 200 seguidores no canal do YouTube. Isso mostra que vocês têm gostado das videoaulas, tá? Isso é muito legal e tem repassado para o colega de vocês, faculdade ou colega de trabalho, tá? Muito obrigado mesmo pela confiança de todos. A nossa agenda de hoje, vamos falar sobre bundlers e minification, tá? Vamos entender o que esses carinha fazem pra gente no nosso ASP.NET MVC4, que já vem por padrão, tá? Vamos entender o funcionamento dos dois e ver alguns exemplos práticos. Primeiro vamos entender o que é bundle. Bundle é um recurso para combinar ou agrupar vários arquivos em um único arquivo, reduzindo o número de requisições ao servidor web. Ou seja, menos arquivos significa menos solicitações HTTP e que pode melhorar o desempenho de carregamento das páginas. Tá? A maioria dos principais navegadores atuais limitam o número de conexões simultâneas por cada nome de host para 6. Tá? Então isso significa que enquanto 6 solicitações estão sendo processadas, solicitações adicionais que tenham no meu site serão enfileiradas pelo navegador. Então, resumindo, eu tenho lá vários arquivos, como nesse exemplo aqui de CSS, de arquivos de CSS do jQuery, tá? Se eu solicitar todos esses arquivos, quando eu carregar a minha página, o que vai acontecer? Ele vai começar a carregar os 6 primeiros, vai esperar o carregamento desses 6 primeiros para dar início a mais 6, ou a mais um, que termina um, entra outro, é uma fila, tá? Então, assim que vai acabando um, vai entrando, mas no máximo 6 simultâneos. Então, isso eu perco em performance do meu site no tempo de carregamento. Então a gente vai ver como contornar isso para que o bundler agrupe tudo isso e gere um único arquivo, como por exemplo aqui embaixo, nesta URL aqui, ó, tá? Isso aqui tudo foi agrupado em um bundle, tá? Eu posso, seguindo essa sintaxe, agrupar e dar um nome fictício para o meu bundle, e ele vai me gerar uma URL como essa, que fez o quê? Fez a compilação de todos esses CSS, removeu o espaço em branco, tá? E agrupou todos esses CSS em um único arquivo, esse arquivo aqui, que tem esse hash, tá? Que é para cache. Então, com esse agrupamento, eu vou ter uma única solicitação do meu servidor em um único arquivo, que é este arquivo aqui, em vez de ter essas várias requisições para o meu servidor. Com isso, eu ganho no tempo de carregamento, tá? Lembrando que o limite, na maioria dos navegadores atuais, é de 6 requisições simultâneas. Então, quanto mais eu agrupar os meus ativos do meu site, melhor para a performance do meu site. E o Minification? O Minification executa uma variedade de otimizações de código diferente para scripts ou CSS. Tá? Ele funciona para scripts e para CSS. Como remover espaços em brancos desnecessários e comentários. Renomear nomes de variáveis compridos, tá? Para encurtar esses caracteres desse nome dessas variáveis. Como no exemplo aqui, além de remover os comentários e espaços em brancos desnecessários, os nomes de variáveis e parâmetros foram renomeados, ou seja, encurtados. Então, ele pega um código como esse e transforma em algo parecido com isso daqui. Tá? O que isso significa? Significa que eu tenho menos caracteres, que não servem para nada para a programação do meu site, somente para os programadores, como os comentários, por exemplo. Tá? Então, ele remove todos os comentários, encurta, e remove também os comentários e os espaços em branco, encurta o nome das minhas variáveis para que eu use menos caractere e, consequentemente, eu tenha seja menor o tamanho do meu arquivo. E isso eu ganho em performance. Tá? Então, o Bundlers e o Minification
faz com que o meu site ganhe em performance, seja mais rápido. Eu ganhando em performance, o que isso significa? Significa que eu vou gastar menos recursos financeiros em banda no meu servidor, menos recursos computacionais serão consumidos no meu servidor, tá? E, consequentemente, eu também teria um site mais rápido, tá? Lembrando que os mecanismos de busca, como o do Google, por exemplo, ele faz com que o CO do seu site também seja qualificado pela velocidade de carregamento agora. Então, se o meu site carrega mais rápido que um determinado site, obviamente eu vou ganhar alguns pontos a mais no CO do meu site para que eu posicione melhor que esse site, porque eu vou dar uma experiência melhor para o usuário que estiver acessando o meu site. Então, fora todo esse recurso que eu estarei economizando em banda, imagine um site aí com 10 mil usuários simultâneos ou alguma coisa assim, eu estaria economizando muito recurso em banda. E fora tudo isso, e ainda posso ganhar em performance no CO do meu site, ou seja, ser melhor posicionado nos mecanismos de busca, tá? Vamos ver um exemplo prático de uso disso agora. Vamos criar um novo projeto, tá? Aqui no Visual Studio. File, New, Project. Vamos chamar de Plus Unification, tá? Template, web, ASP.NET MVC4. Vamos dar OK. Vamos escolher o básico, tá? Vamos usar o Razor e vamos dar OK. O nosso projeto criado, vamos criar um controle inicial, né? Botão direito, ATD, Controller, Home, certo? E vamos criar uma view para esse controller. ADD View, vamos deixar tudo padrão e vamos criar uma view index. Muito bem. Vamos salvar. Vamos rodar isso daqui. Ctrl F5. E temos aí o nosso site em ASP.NET funcionando. Agora vamos entender como funciona o Minification, tá? Primeiro vamos apertar F12 aqui no navegador. Vamos escolher aqui a aba Network, tá? Tem várias abas aqui. Vamos escolher a Network. Eu estou usando o Chrome, tá? Internet Explorer também tem isso daqui. Network. E vamos recarregar essa página. Olha só. Esses daqui são os arquivos que foram carregados para funcionar essa página. Por padrão, no Basic, tá? Do ASP.NET MVC, são carregados esses arquivos aqui. Se eu entrar dentro de algum arquivo desse, por exemplo, o site CSS, tá aqui, ó, o meu CSS formatadinho, todo bonito. Se eu entrar dentro do Modernize, tá ele aqui também, tá? Com os comentários, tudo mais. O jQuery também, tá? Então eu tenho esses arquivos aqui carregado no meu site. Vamos voltar aqui no nosso Visual Studio, tá? E vamos fechar isso daqui. Podemos fechar isso daqui também. Onde vamos trabalhar agora nesta videoaula? Vamos abrir essa pastinha app start e vamos mexer nesse arquivinho aqui, ó, Bundle Config. E esse arquivo aqui, por padrão, ele já vem configurado algumas configurações. Já vem configurado algumas configurações, é boa. Já vem com algumas configurações aqui, tá? Já vem com alguns bundles criados. Como a gente viu nos slides, a sintaxe para criar um bundle é bem simples, tá? A gente adiciona aqui um new script, tá? Se for um script em JavaScript, eu vou dar um caminho para ele, um caminho virtual, que ele vai existir nesse caminho aqui, nessa URL, e vou incluindo todos os scripts que eu quero que ele minimifica aqui para mim, tá? Que ele agrupa aqui para mim. Eu posso trocar por os coringas, tá? Versão significa que ele vai pegar o jQuery, qualquer versão do jQuery aqui, tá? E vai adicionar todas aqui para mim. No caso, a gente vai ter sempre uma, né? Mas quando eu atualizar, dar um update
e atualizar o meu jQuery, por exemplo, eu não preciso vir aqui e trocar o número da versão. Ele vai usar esse coringa aqui. Então, temos alguns coringas, a gente vai ver alguns deles também. Tá? Então, new script para criar scripts. E eu tenho também o new style bundler, que é para criar o quê? CSS, tá? Então, eu tenho esses dois carinhas para poder criar os meus bundles, tá? Aqui tem o do exemplo do slide, que é o do nosso CSS, tá? Da UI, que ele carrega para a gente já. Content, tema, base, CSS, tá? E como que eu carrego isso daqui? Aqui em View, Shared Layout, eu carrego assim, ó. Aqui eu estou carregando todos os CSS que estão no meu bundle Content CSS. Então, se eu vim aqui em bundle Content CSS, olha aqui, ele está carregando todo mundo que está aqui. No caso, um único arquivo que é o site.css. Se eu vim aqui, por exemplo, e pegar o Modernize, Bundles Modernize, também está incluindo todos os scripts que começam com Modernize, que está na pasta Scripts, e que começam com Modernize, tá? No caso, somente esse cara aqui, tá? Então, aqui ele usou outro coringa. Isso já vem configurado por padrão no nosso projeto de ASP, no caso, no nosso projeto de ASP, o Basic, tá bom? Vamos dar início aqui, então, às nossas configurações. Vamos dar alguns entries aqui. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é habilitar a otimização do nosso site, tá? Que isso não vem habilitado por padrão. Apesar de ter esses bundles já configurados aqui, ele não vem habilitado por padrão. Como é que eu habilito isso? A primeira forma de fazer isso é assim, bundle table.enable optimizations, tá? Igual a true. Essa é a primeira forma de fazer isso. Eu também posso habilitar vindo aqui nesse arquivo, ó, webconfig, tá? E trocando aqui, ó, essa tag compilation aqui, ó, para false ou para true, tá? Então, na verdade, eu vou trocar isso daqui da debug true, significa que ele está rodando no modo debug. Se ele estiver rodando no modo debug, ele não habilita o optimization. Eu devo trocar isso daqui para falso para que ele possa habilitar o optimization. Ou deixar isso daqui como está e adicionar essa linha de código aqui, tá? Então, existe duas maneiras. Ou eu configuro lá no meu webconfig, ou adiciono essa linha de código aqui, tá? Com isso, o motor do ASP.NET vai habilitar o minification e o bundle. O minification vai remover todos os caracteres desnecessários dos meus arquivos de JavaScript e de CSS, e os bundles vão agrupar esses arquivos para mim, como é feito cada configuração aqui, tá? Vamos rodar isso daqui. F6. Muito bem. Vamos vir aqui no navegador. Muito bem. E vamos recarregar o nosso navegador. Olha lá. Ele recarregou aqui os nossos arquivos. Só que se vocês repararem agora, já mudou o nome dos arquivos aqui. Na verdade, ficou o nome dos nossos bundles, tá? Por quê? Porque ele já entrou em ação e já começou a carregar. Se eu clicar em cima, por exemplo, do nosso CSS, eu vou ver que o meu CSS já não está mais formatadinho aqui. Por quê? Porque ele já rodou o minification aqui, tá? Se eu vir aqui no Modernize e reparar também, ó, ele já trocou nomes de variáveis, já rodou tudo aqui e agrupou os arquivos para mim em um único arquivo, tá? Se eu vir aqui e exibir código-fonte, eu vou reparar, ó, que, na verdade, o meu arquivo de CSS é, na verdade, uma URL content.css e não site.css. E também vai ter uma versão dele aqui, que é um hash, tá? De todos os arquivos. Então, toda vez que tiver uma alteração de um caractere que eu tiver feito no meu código, ele vai trocar esse hash e obviamente, o navegador será atualizado, tá? Muito bem, vamos fechar isso daqui. Então, eu habilitei agora o meu bundle e o meu minification, tá? Vamos voltar aqui no Visual Studio. Como eu habilitei?
adicionando Bundles Tab, Enable Optimization igual a True, tá bom? Vamos criar aqui alguns arquivos JavaScript para a gente poder ver o próximo exemplo. Opa, aqui. Aqui na pastinha de scripts, eu vou adicionar uma nova pasta. New folder, vou chamar de comum, certo? E vou adicionar aqui uma outra pasta e vou chamar de debug, certo? Na pastinha comum, eu vou adicionar um novo arquivo, new item, JavaScript, e vou chamar de setup.js. Nesse arquivinho aqui, vou criar um namespace var comum igual a comum pipe abre e fecha ponto e vírgula. Vamos criar aqui uns espaços, né, para a gente poder perceber. Comum ponto nome igual a Cleiton Ferrari, certo? Beleza. Salvar, Ctrl S. Vamos criar aqui também add JavaScript file. E vamos criar aqui o setup.exemplo.js. Vamos copiar o código disso daqui, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Digite seu nome aqui. Vamos criar um arquivinho de debug aqui. setup.debug.js. Vamos colar. Cleiton Ferrari. Debug. Vamos salvar. E vamos criar aqui, dentro da comum, agora, add JavaScript display.js, certo? E vamos colocar aqui alert. E vamos colocar comum.nome. Vamos colocar aqui um comentário. Do JavaScript. Pronto, temos aqui criado alguns arquivinhos, tá? Para que a gente possa testar como adicionar nossos bundles, como a gente pode criar um bundle. Vamos voltar aqui no bundle config, certo? Então vamos adicionar os nossos scripts que a gente acabou de criar. Bundles, bundles.add, tá? E aí aqui eu vou criar um novo objeto do tipo script bundle. Como eu vou adicionar scripts JS, eu vou criar um script bundles, tá? Vamos dar um nome para ele, na verdade, um diretório virtual para ele, tá? Um diretório que ele será criado. Tio barra, vamos chamar de comum mesmo, comum, certo? Até aí, tranquilo. Então, com isso, eu crio um bundle, um diretório virtual chamado comum. Nesse diretório, se eu for lá barra comum no meu site, eu vou ver todos os códigos desse agrupamento de arquivos, tá? E aí aqui, vamos dar um Enter, e vamos botar um ponto aqui, include diretório, porque eu vou incluir logo de cara o meu diretório todo o meu diretório comum. Então,
Vamos abrir aspa aqui, til, porque ele está na raiz do meu site, né? E dentro da raiz do meu site, temos uma pastinha chamada scripts. E dentro dessa pastinha scripts, temos uma outra pasta chamada comum, certo? O segundo parâmetro é quais arquivos eu devo incluir pegar desse meu diretório. Bom, o filtro que eu vou aplicar nesse diretório, tá? Vou meter um asterisco, JS, ou seja, eu vou pegar todo mundo desse meu diretório, vírgula, para que ele possa pesquisar também, Ctrl+KD, para que ele possa pesquisar também os subdiretórios, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai adicionar um bundle para mim, chamado comum, certo? No diretório virtual comum, e vai adicionar todo mundo da pasta comum que tem a extensão JS, inclusive os subdiretórios, certo? Bom, feito isso, a gente precisa usar o bundle, tá? Em algum lugar do nosso HTML. Então vamos vir aqui em Layout e vamos colocar ele logo abaixo aqui do jQuery. Arroba, vamos usar o nosso helper de carregar scripts, carregar bundles, tá? Render, e aí o seguinte, til barra comum, tá? Com isso daqui a gente carrega, Ctrl S para salvar, com isso daqui a gente carrega o nosso bundle que a gente colocou aqui, certo? Vamos dar alguns enters aqui, só para separar o que já veio com ele do que a gente está fazendo. Então a gente criou um bundle aqui e chamou esse bundle aqui também, tá? Vamos fazer o seguinte, só para poder dar mais requisição no nosso exemplo, vamos chamar o bundle aqui, vírgula, e vamos chamar aqui também um bundle barra content barra themes barra base barra css. Ou seja, vamos chamar o content theme base css, que é esse bundle aqui do jQuery, tá? O content theme base css. Para ele poder requisitar isso daqui e dar mais de 6 requisições para a gente no nosso browser, certo? Muito bem, vamos compilar isso daqui, F6, vamos voltar aqui no nosso navegador e vamos recarregar isso daqui. Muito bem. O que aconteceu aqui? Ele carregou para a gente aqui, ó, o nosso diretório, com todos os arquivos que contém nesse diretório. E rodou o minifield nesse diretório também e agrupou esses arquivos aqui, ó. Então, a gente vê aqui que ele criou um var comum, tá? Que é de um dos nossos arquivos. Depois ele chamou um alerta, já agrupou esse alerta comum aqui, ó, tirou meu ponto e vírgula daqui, meteu uma vírgula aqui e foi concatenando o meu código, ó. Então, todo o meu código dos meus 3 arquivinhos está aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, proprietor name, tá? Tudo bem. Deixa eu fechar isso aqui de novo. F12. E vamos recarregar aqui. Tá? Olha que legal. Já eu explico esse erro aqui. Então, aqui no meu bundle, ele carregou para mim todos os meus arquivos, rodou um minifield, tá? Trocou o nome de algumas variáveis, arrancou alguns pontos e vírgula para concatenar o meu código e chamou o alerta. Por que o alerta não disparou aqui? Porque ele não chamou na ordem, tá? Ele chamou na ordem do diretório, não na ordem que eu quero. Como eu resolvo isso? Bom, vamos voltar aqui no nosso Visual Studio. Olha só, ele chamou isso adicionando todo mundo. Só que ele adicionou o display primeiro, antes dos meus setups. E nos meus setups,
eu tenho declarado uma variável nome que eu chamei dentro do display. Ó, eu consumi essa variável nome dentro do display. Ele não funcionou. Por quê? Porque não está em ordem. Como eu corrijo isso? Bom, eu posso fazer o seguinte. Adicionar aqui alguma coisa parecida com isso. Var ordem igual a new bundle file set ordering. Dá um nome, tá? Opa, parênteses demais. Dá um nome. Meu nome. E começar a criar minhas ordens. Ordem.files.add e adicionar todos os meus arquivos aqui, na ordem, tá? Barra, primeiro arquivo que eu quero aqui é o comum, barra, setup.js, certo? E assim ir adicionando os demais arquivos. Depois do setup, eu quero display. Display, tá? .js. E aí, por fim, bundles.file set order list.insert. Na posição 0 da minha lista, você adiciona a minha ordem de arquivos. Ctrl KD e vamos salvar. Com isso daqui, ele vai pegar todos esses arquivos e vai procurar esse meu arquivo aqui, ó, setup e display, e vai colocar nessa ordem na minha lista, tá? Pessoal, desculpa, não tem o nome do diretório aqui, é o nome do arquivo. Ele já sabe qual é o diretório desses arquivos, porque eu adicionei aqui, certo? Então, com isso daqui, ele vai dizer para mim que ó, o setup tem que vir antes do display, certo? Ctrl S, Ctrl F5 para rodar no meu browser. Olha lá, apareceu a mensagem. Vamos dar um F12 aqui. Vamos mandar recarregar. Se eu vim aqui no comum, ó, agora o que aconteceu? Ele criou aqui para mim, ó, separou certinho dos arquivos, ó, depois do meu setup, ele adicionou o meu display, certo? Perfeito, então. Vamos voltar aqui no Visual Studio e vamos deixar isso daqui por hora, tá bom? Vamos voltar aqui, mas suponha que eu queira, nesse outro exemplo aqui, suponha que eu queira excluir algum arquivo do meu Bundles, tá? Eu não quero, por exemplo, eu tenho esse meu diretório e eu não quero que determinado arquivo desse diretório seja carregado, como por exemplo o setup dbg.js, tá? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e criar uma ignore list. Bundles.ignore list.ignore o seguinte arquivo, ou o curinho, asterisco ponto dbg.js, certo? Olha lá. E aí ele não vai carregar esse arquivo dbg para mim. Para isso, para a gente poder verificar isso mais fácil, vamos deixar isso aqui como falso para ver todos os arquivos que foram carregados. F6 para compilar. Vamos voltar aqui no navegador e vamos recarregar isso daqui. Bem, eu tenho um arquivo setup, um display, um setup exemplo. Display, setup exemplo, setup. Eu não tenho o meu arquivo dbg. Vamos voltar aqui e vamos comentar essa linha agora. F6,
Compilou, vamos voltar aqui no navegador e vamos carregar. Muito bem, olha lá, agora eu tenho o meu setup DBG. Aproveitando que a gente tirou o Budless, tá? A configuração do Budless, e ele carregou todos os arquivos, reparem a quantidade de arquivos que eu tenho aqui agora, uma vez que eu mandei habilitar o carregamento dos CSS do jQuery. Se você reparar aqui, ele levou 4 milissegundos para poder começar a responder o meu servidor, carregou esses primeiros arquivos, ó, tá vendo aqui? E os outros, ó, já começou a ter um tempo de latência de espera. Por que essa espera? Essa espera é o tempo que ele levou para carregar os de cima, ó. E essa espera vai aumentando, tá vendo? Ó, chegando ao ponto dele ter uma espera de 43 milissegundos para carregar esse arquivo aqui, tá? Por quê? Porque ele só carrega 6 por vezes. Então ele foi carregando, parou, acabou de carregar e foi adicionando o próximo, foi acabando um, adicionando o próximo, acabando um, adicionando o próximo, tá? Então com isso eu ganho performance quando eu acruo meus arquivos, tá? Vamos voltar aqui para o Visual Studio aqui e vamos descomentar isso daqui. Ctrl S para salvar. Então com isso daqui eu ignoro uma lista, tá, que eu tenho adicionado dos meus diretórios aqui. Ele não vai carregar todos os arquivos que tiver .bbg.js. Ele vai ignorar esses arquivos na hora de carregar, certo? Vamos comentar isso daqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos criar um novo bundle. Bundles.add. Vamos criar o script bundler. Vamos criar um diretório virtual para ele aqui. Vamos chamar de bundles barra comum, certo? Mesmo diretório. Só que agora vamos usar o include em vez do include diretório. Esse include, a diferença do include diretório, é que a gente vai incluir arquivo por arquivo. Inclusive, eu posso escolher a ordem de incluir esses arquivos, já listando eles aqui na ordem também, tá? Então, é uma lista de arquivos, na verdade uma array de string, então é uma lista separadas por vírgulas, tá? Que eu vou adicionando arquivo por arquivo. Então, vamos adicionar aqui um nosso script barra comum, tá? Só que eu posso aplicar aqui também o quê? Eu posso aplicar aqui os coringas, tá? Se eu colocar isso daqui, por exemplo, asterisco, S asterisco, não vai funcionar, tá? Só é permitido um caractere coringa por expressão, tá? Então, eu só posso estar utilizando aqui um asterisco e não dois. Se eu colocar S asterisco ponto JS, também não vai funcionar, porque o meu coringa asterisco só pode ser usado como prefixo ou sufixo, tá, pessoal? Então, eu não posso colocar ele assim. Vamos ver um outro exemplo. Se eu colocar somente asterisco, também eu não posso, tá? Eu tenho que ter algum conteúdo. Então, eu vou colocar asterisco.js, certo? E aí ele vai carregar também todos os arquivos que tiver nessa pasta comum. Não vai carregar os arquivos que tiver na pasta debug, tá? Vai carregar somente os arquivos da minha pasta comum. Certo? Então, existem duas maneiras de eu adicionar. Uma é através do include diretório e outra é através desse include aqui, tá? Com isso aqui, a gente acaba a nossa videoaula, tá? Só que só uma dica que a gente levou bastante tempo para descobrir, quebrando bastante a cabeça, é sobre a questão de quando você tiver imagens no seu CSS, tá? Se você tiver imagens no seu CSS, eu estou adicionando aqui no CSS, usem
o caminho da imagem para o seu arquivo, cadê content, CSS, normal, tá? Só que detalhe, esse bundles de CSS tem que ter esse nome, content CSS. Senão ele não carrega os diretórios, ele não carrega as imagens, tá? Quando você usa o content/css como diretório virtual, ele vai entender isso daí e já vai pegar os caminhos das imagens que você tiver dentro do arquivo de CSS e vai seguir. Se você trocar esse diretório, aí ele não vai conseguir seguir esses caminhos dessas suas imagens, tá? Tem uma outra coisa também, é quando você utiliza CSS que tem um arquivo de CSS dentro, tá? Supunha que eu tenho uma referência para o core, ou melhor aqui, ó, que eu tenho uma referência, por exemplo, do display, aqui, onde eu incluí o diretório aqui, que eu tenho uma referência do display dentro do setup. Então eu estou chamando o arquivo de display dentro do setup e estou mandando ele inserir o diretório. Ele é inteligente para seguir esse caminho que eu tenho dentro do arquivo e carregar. Só que aí, como eu estou chamando de diretório, ele vai recarregar de novo o arquivo, tá? Então também tem que tomar cuidado com isso, tá? Fica aí essas duas dicas para quando você tem arquivo que chama outro arquivo dentro, tá? Tomar cuidado quando você usa o incluir por diretório, para não incluir ele, para ele não se chamar duas vezes. E com relação aos arquivos de CSS quando tiver imagens, por exemplo, como de background. Utilizar sempre esse nome aqui, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido como é que funcionam os bundles e os minifications, tá? São bem simples de utilizar, tem bastante exemplo aqui, ó, tá? Como ele utiliza. Então fica bem simples. Basicamente, toda vez que você for utilizar, você vai setar isso daqui para true e vai adicionar os seus arquivos aqui, né? Tá? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.